Aos 19 anos, Valentina Santos descobriu que o amor de uma família tem preço, e o dela custava exatamente 3 milhões de reais. Na sala onde cresceu ouvindo histórias de fadas, ela assistiu o próprio pai assinar o contrato que a transformaria na esposa de um estranho. Mas o que Valentina não sabia é que aquele homem de olhos gelo não a queria como esposa. Ele a queria como vingança. Esta história vai mexer com suas emoções, virar seus pensamentos de cabeça para baixo e deixar você se perguntando: pode nascer amor verdadeiro de um contrato construído sobre ódio? Me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber até onde essas emoções estão chegando. Deixa o like se essa história tocar seu coração. Isso ajuda o canal a crescer e trazer ainda mais histórias poderosas como esta. E claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Ainda temos tantas jornadas emocionais para viver juntos. O silêncio na fazenda São Benedito era quase tão sufocante quanto o peso das dívidas que esmagavam os Santos há meses. Valentina caminhava pela varanda da casa colonial, observando as montanhas de Minas Gerais que sempre foram seu refúgio. Agora pareciam testemunhas silenciosas de uma tragédia anunciada. A propriedade de 200 alqueires, na família há 4 gerações, respirava história em cada tijolo colonial, em cada pé de café centenário. Mas história não pagava conta no banco, e tradição não alimentava funcionários. Valentina, venha aqui, filha. A voz do pai chegou da sala principal, carregada de um cansaço que ela nunca havia escutado antes. José Roberto Santos, um homem de 58 anos que sempre pareceu indestrutível, estava sentado em sua poltrona de couro desgastado, papéis espalhados pela mesa de jacarandá. Sua mãe, Dolores, estava ao lado da janela, olhando para o jardim que ela mesma cultivava, mas Valentina percebeu que suas mãos tremiam. — O que aconteceu, pai? Valentina perguntou, mesmo já sabendo que a resposta mudaria tudo. José Roberto suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. — A situação chegou ao limite, filha. O banco vai executar a hipoteca na semana que vem. Vamos perder tudo. As palavras caíram sobre Valentina como pedras. A fazenda São Benedito não era apenas uma propriedade, era o coração da família Santos. Ali nasceram seus avós, seus pais, ela mesma. Cada canto guardava memórias, cada árvore tinha uma história. Mas pai, e o advogado? E o prazo que conseguimos? Acabou, Valentina. 3 milhões de reais. É o que devemos. E não temos. Sua voz quebrou. Século de trabalho da família. Tudo perdido. Dolores se virou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu pai tentou tudo, minha filha. Vendemos gado, máquinas, até as joias da vovó. Mas não foi suficiente. Valentina sentia o mundo girando. Com 19 anos estava no último ano do curso de arquitetura na PUC Minas. Sonhava em se formar e ajudar a modernizar a fazenda, unindo tradição e inovação. Agora, esses sonhos pareciam feitos de papel molhado. E se eu trancar a faculdade? Posso trabalhar, ajudar a pagar? Não. José Roberto se levantou determinado. Sua educação é a única coisa que eles não podem tomar de nós. Você vai se formar, Valentina, mesmo que eu tenha que... Ele parou, como se tivesse quase revelado algo que não deveria. Mesmo que o quê, pai? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de segredos não ditos. 3 dias depois, a vida de Valentina mudou para sempre. Ela estava na cozinha com Dona Neuza, a cozinheira que praticamente a criou, preparando pão de açúcar para o café da tarde, quando escutou o som de um carro subindo a estrada de terra. Não era qualquer carro. O ronco do motor era potente, elegante. Pela janela viu uma Range Rover preta parando em frente à casa principal. — Quem será? Murmurou Dona Neuza, secando as mãos no avental bordado. Um homem desceu do veículo. Alto, trajando um terno escuro que contrastava com o ambiente rural, cabelos negros perfeitamente alinhados. Mesmo à distância, Valentina sentiu algo perturbador na postura dele. Autoridade, poder, frieza. Valentina. A voz de seu pai ecoou da sala. Venha aqui, por favor.
Quando ela entrou na sala principal, o estranho estava de costas, observando o retrato de família pendurado na parede. Ao se virar, Valentina sentiu o ar escapar dos pulmões. Os olhos dele eram de um verde intenso, quase gelo, e a olharam de cima a baixo com uma precisão que a fez se sentir avaliada como uma propriedade. O rosto era anguloso, bonito de uma forma perturbadora, mas havia algo quebrado ali embaixo, algo que doía só de olhar. Valentina, este é Rafael Mendoza, disse José Roberto, a voz estranhamente formal. Ele tem uma proposta para nossa família. Rafael estendeu a mão, e quando Valentina a tocou, foi como se um choque elétrico percorresse seu corpo. A mão dele era quente, mas o toque, frio. Senhorita Santos, a voz era grave, controlada. É um prazer conhecê-la finalmente. Finalmente, ela nunca havia o visto na vida. O prazer é meu, respondeu tentando parecer calma. Rafael se virou para José Roberto. Podemos conversar em particular? Não. Valentina surpreendeu a si mesma com a firmeza na voz. Se isso envolve nossa família, eu tenho direito de saber. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Rafael. Determinação. Gosto disso. Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá, cruzou as pernas com elegância calculada. Muito bem, vou ser direto. Sei da situação financeira de vocês. Sei que tem 3 dias para quitar a dívida com o banco ou perdem a propriedade. José Roberto engoliu seco. Como você... Tenho meus recursos. Rafael cortou, sem tirar os olhos de Valentina. Estou disposto a pagar a dívida integral. 3 milhões de reais. Em troca, quero me casar com sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Está brincando, ela sussurrou. Nunca brinco com negócios, senhorita Santos. Ele abriu uma pasta de couro, retirou documentos. Contrato de casamento. Tudo legal, registrado. Em troca do pagamento da dívida e da manutenção da fazenda São Benedito no nome da família Santos, Valentina se casa comigo e vem morar em minha propriedade. Isso é loucura. Valentina se levantou indignada. Não sou uma mercadoria para ser vendida. Rafael a olhou com aqueles olhos gelo. Não está sendo vendida. Está sendo... negociada. Há uma diferença. Não há diferença nenhuma. Ela se virou para o pai. Pai, diga que não vai aceitar isso. José Roberto estava pálido, mãos tremendo. Valentina, é nossa única chance. Não, existem outras formas, podemos... Não existem. Rafael se levantou imponente. Checaram todos os bancos. Nenhum empréstimo foi aprovado. Em 72 horas perderam tudo. Ou aceitam minha proposta, ou a fazenda São Benedito deixa de existir para os Santos. Valentina olhou para a mãe, que chorava em silêncio. Depois para o pai, que evitava seu olhar. Depois para Rafael, que a observava com uma intensidade perturbadora. Por que eu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Porque você serve aos meus propósitos. A frieza na resposta foi como um tapa. Valentina respirou fundo, tentando processar a situação impossível. E se eu recusar? Então em 3 dias vocês estarão na rua. Rafael guardou os papéis na pasta. Tem até amanhã para decidir. Depois disso, a oferta expira. Ele caminhou em direção à porta, parou e se virou. Para seu conhecimento, senhorita Santos, não sou um monstro. Você terá tudo o que precisar, uma vida confortável. Apenas em meus termos. E então ele saiu, deixando uma família destruída e uma garota de 19 anos diante da decisão mais difícil de sua vida. Naquela noite, a fazenda São Benedito nunca pareceu tão silenciosa. Valentina estava sentada no quintal, embaixo da mangueira onde brincava quando criança, tentando entender como sua vida havia se tornado um pesadelo em questão de horas. Filha. José Roberto se aproximou, carregando 2 xícaras de café. Sentou-se ao lado dela no banco de madeira que ele mesmo havia construído anos atrás. Por quê, pai? Valentina pegou a xícara,
mais para ter algo em que se segurar do que por vontade de beber. Como chegamos a este ponto? José Roberto suspirou pesadamente. A seca dos últimos 2 anos destruiu a plantação. Os empréstimos que fizemos para replantio, os juros subiram demais, e então aquele acidente. Que acidente? Ele hesitou. Há 3 anos, um funcionário nosso estava dirigindo embriagado. Bateu em outro carro. Uma moça morreu. Valentina sentiu um arrepio. Pai. Conseguimos um acordo. Pagamos indenização à família. Mas foi muito dinheiro, Valentina. E desde então... Ele balançou a cabeça. É como se fôssemos amaldiçoados. Uma peça do quebra-cabeças começou a se formar na mente de Valentina. Que moça era essa? Camila Mendoza. O sobrenome atingiu Valentina como um raio. Mendoza? Como... Rafael Mendoza? José Roberto a olhou com pesar. Era noiva dele. Tudo fez sentido de uma forma perversa e terrível. A proposta não era negócio, era vingança. Ele quer me destruir, sussurrou Valentina. Ele quer justiça, do jeito dele. José Roberto segurou a mão da filha. Valentina, eu jamais pediria isso de você se houvesse outra forma. Mas, se você não aceitar, vocês perdem tudo. Eu sei. Né? Ela olhou para a casa colonial iluminada pelas luzes amadeiradas, para as montanhas que sempre foram seu horizonte. E se eu aceitar, perco tudo também. Não, filha. Você vai se formar, vai ter uma vida. Com um homem que me odeia por algo que eu nem sabia que tinha acontecido. Valentina se levantou, caminhando até a cerca que delimitava o pasto. É isso que vocês querem para mim? Dolores apareceu na varanda. Valentina, querida, venha tomar seu leite com biscoito. Era um ritual de toda noite desde que ela era pequena. Dolores sempre preparava leite morno com canela e biscoitos de polvilho. Naquela noite, o gesto simples e amoroso quebrou as últimas resistências de Valentina. Ela olhou para os pais, pessoas simples, trabalhadoras, que dedicaram a vida inteira àquela terra, que nunca fizeram mal a ninguém, que a criaram com amor e valores sólidos, que agora estavam pagando por um erro que nem sequer cometeram diretamente. Se eu fizer isso, disse lentamente, vocês prometem que vão cuidar da fazenda? Que não vão deixar ela se perder novamente? José Roberto se aproximou, olhos marejados. Prometo, filha. Por minha honra, prometo. Valentina fechou os olhos, sentindo o vento da montanha em seu rosto. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Vou ligar para ele amanhã cedo. O contrato do destino. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida que parecia refletir o humor sombrio de Valentina. Ela havia dormido pouco, passando a noite inteira olhando para o teto do quarto, tentando aceitar a realidade do que estava prestes a fazer. Rafael chegou pontualmente às 9 horas, dirigindo o mesmo Range Rover preto. Desta vez, vestia uma camisa social branca e calça jeans escura. Mais casual, mas não menos imponente. A reunião aconteceu na sala principal da fazenda. Rafael havia trazido um advogado, um homem pequeno e nervoso que não parava de verificar documentos. Valentina insistiu em ter presente o Dr. Augusto, advogado da família há décadas. Vamos aos termos, disse Rafael, sentado à mesa de jacarandá como se ela lhe pertencesse. Casamento civil e religioso, consumado legalmente. Valentina se muda para minha propriedade imediatamente após a cerimônia. Em troca, todas as dívidas da fazenda São Benedito são quitadas, e a propriedade permanece com a família Santos. Dr. Augusto leu cada linha do contrato com cuidado. E quanto aos direitos da senhorita Valentina? Ela terá tudo o que precisa: acomodação, alimentação, uma mesada para gastos pessoais, poderá concluir os estudos através de ensino à distância. Não, Valentina falou pela primeira vez. Quero continuar presencial. Só falta 1 ano para me formar. Rafael a olhou com aqueles olhos verdes penetrantes. Impossível. Minha propriedade fica a 2 horas de Belo Horizonte. Então vou dirigir todos os dias. Também impossível.
Valentina se inclinou para a frente, desafiadora. Então não há casamento. Por um momento, os dois se encararam em uma batalha silenciosa de vontades. Rafael foi o primeiro a ceder, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Muito bem. 3 dias por semana, presencial, com motorista. Aceito. Dr. Augusto pigarreou. E a questão patrimonial? Separação total de bens, respondeu Rafael rapidamente. O que é meu permanece meu. O que é dos santos permanece dos santos. Valentina olhou para o pai, que assentiu. Era melhor do que eles esperavam. Há mais uma coisa, disse Rafael, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, para tornar tudo convincente. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante impressionante. Não era exagerado, mas claramente caro. Valentina estendeu a mão direita, mas Rafael balançou a cabeça. À esquerda. Quando ele deslizou o anel em seu dedo anelar, Valentina sentiu como se estivesse sendo marcada. O diamante capturou a luz da manhã, brilhando como uma prisão dourada. Perfeito, murmurou Rafael, segurando a mão dela um pouco mais do que necessário. José Roberto pigarreou. Quando seria a cerimônia? Sábado, daqui a 5 dias. Rafael soltou a mão de Valentina. Igreja São Francisco de Assis, às 4 da tarde. Apenas família próxima. 5 dias. Valentina sentiu o peso da realidade. Em 5 dias, ela seria Valentina Mendoza. Precisamos assinar, disse o advogado de Rafael. Um por um, assinaram o contrato. Quando chegou a vez de Valentina, ela hesitou. A caneta parecia pesar toneladas em sua mão. Tem certeza, filha? Sussurrou José Roberto. Ela olhou para Rafael, que a observava com intensidade. Havia algo naqueles olhos além da frieza, uma dor profunda, antiga. Por um momento absurdo, ela sentiu vontade de consolá-lo. Então lembrou que ele estava comprando-a por vingança e toda a compaixão desapareceu. Assinou o nome com determinação. Pronto, disse Rafael guardando os documentos. Agora você me pertence. Não, replicou Valentina, tirando o anel e colocando-o de volta na caixa, estendendo-a para ele. Você pode ter comprado um casamento, mas não comprou minha alma. Rafael olhou para o anel, depois para ela. Pela primeira vez pareceu genuinamente surpreso. Guarde. Vai precisar dele no sábado. E então ele se levantou e saiu, deixando para trás uma família em silêncio e uma garota de 19 anos que acabara de assinar sua própria sentença de prisão. A partida. Os 5 dias passaram como um borrão de preparativos tensos e emoções contidas. Valentina fez questão de não usar o anel até o dia do casamento, uma pequena rebeldia que a fazia sentir que ainda tinha algum controle sobre a situação. A cerimônia foi exatamente como Rafael havia planejado, pequena, formal, desprovida de qualquer alegria. Valentina usou um vestido simples de renda branca que pertencera à sua avó, enquanto Rafael trajava um terno azul marinho impecável. Durante os votos, quando o padre perguntou se ela aceitava Rafael como esposo, Valentina olhou diretamente nos olhos dele e respondeu, aceito, com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. O beijo foi rápido, formal, mas quando os lábios de Rafael tocaram os seus, Valentina sentiu uma corrente elétrica que a percorreu inteira. Pelos olhos dele, soube que ele havia sentido o mesmo. Agora, 2 horas depois, ela estava no banco do passageiro do Range Rover, observando a paisagem de Minas Gerais mudar através da janela. Rafael dirigia em silêncio, concentrado na estrada sinuosa que cortava as montanhas. Para onde estamos indo exatamente? Valentina perguntou, quebrando o silêncio que se estendia desde que saíram da fazenda. Fazenda Santa Helena, região de São Tomé das Letras. Valentina conhecia a região, famosa pelas paisagens místicas, vinhedos e propriedades de luxo. Você trabalha com o quê? Agronegócios, gado, grãos, vinhedos. Sua resposta foi econômica, não convidando mais perguntas. Mas Valentina não era do tipo que desistia facilmente. E por que se mudou para Minas?
Pelo sotaque, você não é daqui. Rafael a olhou pelo retrovisor, um sorriso irônico nos lábios. Que tal começarmos essa associação com menos perguntas? Desculpe, mas curiosidade faz parte da minha personalidade. Se vamos viver juntos, prefiro conhecer com quem estou lidando. Você está lidando comigo. Isso é tudo o que precisa saber. A rispidez na voz dele trouxe de volta a realidade da situação. Valentina não era uma esposa sendo levada para casa. Era uma prisioneira sendo transportada para sua cela. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Quando finalmente chegaram à fazenda Santa Helena, Valentina não conseguiu esconder a surpresa. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente, revelando uma estrada pavimentada ladeada por ipês floridos. A casa principal apareceu após uma curva, uma construção impressionante que mesclava a arquitetura colonial com toques modernos, cercada por jardins perfeitamente cuidados e vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Meu Deus, murmurou ela, impressionada apesar de si mesma. Sua nova casa, disse Rafael, parando o carro em frente à entrada principal. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque e vestindo um uniforme impecável, desceu os degraus de pedra para recepcioná-los. Dona Carmen, Rafael se dirigiu a ela com respeito. Esta é Valentina, minha esposa. Dona Carmen sorriu calorosamente. Seja bem-vinda, senhora Mendoza. Espero que seja muito feliz aqui. Senhora Mendoza. O nome soou estranho aos ouvidos de Valentina. Obrigada, Dona Carmen. E pode me chamar apenas de Valentina. Dona Carmen cuida da casa há 15 anos, explicou Rafael. Ela mostrará seus aposentos. Aposentos. Não nosso quarto ou nossos aposentos. A mensagem estava clara. Valentina seguiu Dona Carmen através do hall de entrada. Um espaço amplo com pé direito alto, decorado com móveis coloniais autênticos e arte sacra mineira. Quadros de pintores regionais adornavam as paredes, e o cheiro suave de lavanda flutuava no ar. Sua suíte fica no segundo andar, disse Dona Carmen, subindo uma escadaria de madeira nobre. O senhor Rafael pediu para preparar tudo conforme seus gostos. Meus gostos? Como ele saberia quais eram seus gostos? A resposta veio quando Dona Carmen abriu a porta. A suíte era ampla e luminosa, decorada em tons de azul e branco, suas cores favoritas. Havia uma estante cheia de livros de arquitetura, uma mesa de estudos junto à janela com vista para os vinhedos e detalhes que mostravam um conhecimento perturbador sobre suas preferências. Como ele sabia? Perguntou ela mais para si mesma. O senhor Rafael é muito atencioso, respondeu Dona Carmen diplomaticamente. Suas roupas já foram trazidas e organizadas. O jantar será servido às 7. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada. Dona Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Ele é sempre tão frio assim? Dona Carmen hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor Rafael passou por momentos muito difíceis. Mas no fundo, é um bom homem. Só está machucado. Depois que Dona Carmen saiu, Valentina se sentou na cama, tentando assimilar sua nova realidade. Pela janela, via Rafael caminhando pelos vinhedos, falando ao telefone. Mesmo à distância, sua postura era de alguém acostumado ao comando. Ela tocou o anel de casamento em seu dedo. Era pesado, constante. Uma lembrança física de que sua vida havia mudado para sempre. Mas enquanto observava o homem que agora era seu marido, Valentina tomou uma decisão. Ela não seria uma esposa submissa e silenciosa. Se Rafael Mendoza queria guerra, ele a teria. Afinal, ela era uma Santos. E os Santos nunca se rendiam sem lutar. A primeira manhã na fazenda Santa Helena chegou com o canto dos bem-te-vis e a luz dourada do sol mineiro filtrando pelas cortinas de linho. Valentina acordou desorientada por um momento, até que a realidade da noite anterior a atingiu como um balde de água fria. Ela era oficialmente Valentina Mendoza agora. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 6:30 da manhã. Valentina se levantou.
Vestiu uma camisola sobre a camisola de algodão que havia dormido, uma escolha deliberadamente conservadora, e desceu para explorar sua nova prisão dourada. A casa estava silenciosa, mas havia sinais de movimento na cozinha. Ela seguiu o aroma de café recém-passado e encontrou Dona Carmen preparando uma mesa farta com pães de açúcar, queijo Minas, geleia de jabuticaba e bolos de fubá. Bom dia, querida. Dona Carmen sorriu calorosamente. Dormiu bem? Melhor do que esperava, mentiu Valentina. Na verdade, havia passado metade da noite olhando para o teto, tentando processar a enormidade da mudança em sua vida. O Sr. Rafael já desceu para os estábulos. Sempre acorda às 5 para acompanhar o trabalho dos peões. Dona Carmen serviu uma xícara de café. Ele pediu para eu mostrar a propriedade quando você acordasse. Valentina assentiu, agradecendo silenciosamente por não ter que enfrentar Rafael logo cedo. Precisava de tempo para construir suas defesas emocionais. Após o café da manhã, Dona Carmen conduziu-a em um tour pela fazenda. A propriedade era impressionante. 500 alqueires de terra produtiva, com gado Nelore premiado, plantações de soja e milho, e os vinhedos que eram claramente a paixão de Rafael. Ele plantou as primeiras videiras há 8 anos, explicou Dona Carmen, enquanto caminhavam entre as fileiras perfeitamente alinhadas. Disse que queria criar algo duradouro, algo que honrasse a terra. Valentina observou as videiras carregadas de uvas quase maduras. Como estudante de arquitetura, apreciava o planejamento meticuloso, a harmonia entre funcionalidade e beleza. E antes, ele sempre viveu aqui? Dona Carmen hesitou. Ele veio de São Paulo há 8 anos, depois que Camila morreu. A governanta parou de andar, surpresa. Ele contou sobre a Camila? Contou sobre o acidente. E sobre como minha família estava envolvida. Dona Carmen suspirou. Aquilo quase o destruiu. A Camila era a luz dele. Eles iam se casar em 2 meses quando aconteceu. Valentina sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes de uma morta? Impossível. Como ela era? Doce, alegre, fazia ele rir. Dona Carmen sorriu com melancolia. Depois que ela se foi, ele ficou vazio. Mudou para cá, construiu tudo isso, mas nunca mais foi o mesmo. Enquanto voltavam para a casa principal, Valentina avistou Rafael conversando com os vaqueiros perto do curral. Mesmo à distância, ela podia ver a autoridade natural que ele exercia, a forma como os homens o escutavam com respeito. Ele vestia jeans, botas de couro e uma camisa xadrez azul que realçava os olhos verdes. Os cabelos estavam bagunçados pelo vento e havia algo mais relaxado em sua postura naquele ambiente. Quando ele a viu, acenou brevemente antes de voltar sua atenção para os funcionários. Uma demarcação clara. Ela podia observar seu mundo, mas não era bem-vinda nele. O primeiro confronto. O almoço foi servido na varanda dos fundos, com vista para os vinhedos. Rafael chegou pontualmente ao meio-dia. Havia trocado de roupa e estava impecável novamente. Calça social escura e camisa branca. Como foi sua primeira manhã? Perguntou, servindo-se de arroz com pequi e frango caipira. Instrutiva. Valentina provou a comida. Estava deliciosa. Dona Carmen me mostrou a propriedade. É impressionante o que você construiu aqui. Obrigado. Sua resposta foi educada, mas distante. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o vento nas folhas dos ipês e o canto distante dos pássaros. Preciso estabelecer algumas regras, disse Rafael finalmente. Valentina colocou o garfo no prato. Que tipo de regras? Primeiro, você tem liberdade para circular pela propriedade, mas não pode sair sem minha autorização ou companhia. Isso é prisão domiciliar. Isso é proteção. Esta região pode ser perigosa para quem não conhece. Valentina duvidava que fosse só isso, mas não contestou. Continue. Segundo, temos funcionários aqui. Eles nos respeitam como casal. Espero que você mantenha essa imagem. Fingir que somos felizes? Fingir que somos civilizados?
Ele a olhou diretamente. Nada de dramas, discussões públicas ou demonstrações de ressentimento. E em troca, você tem tudo o que precisa. Comfort, segurança, liberdade para estudar. Valentina se inclinou para a frente. E você? O que ganha além de sua vingança? Por um momento, algo passou pelos olhos de Rafael. Dor, talvez, ou reconhecimento. Mas rapidamente a máscara voltou. Uma esposa, pelo menos no papel. Que conveniente. Ela se levantou. Mais alguma regra, Sr. Mendoza? Sim. Ele também se levantou, chegando perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume, amadeirado, masculino. Não me chame de Sr. Mendoza. Somos casados. É Rafael. Rafael? Ela repetiu, testando o nome nos lábios. Posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Quanto tempo planeja me manter aqui? Para sempre. A resposta foi dita com tanta naturalidade que Valentina demorou um momento para processar. Para sempre? Você assinou um contrato de casamento, não um contrato temporário. Ele começou a se afastar. Depois parou. Ah, e Valentina, suas aulas começam segunda-feira. O motorista chegará às 7 da manhã. E então ele se foi, deixando-a sozinha com a magnitude do que havia se metido. Descobertas perigosas. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha. Rafael saía cedo para trabalhar nos negócios. Valentina seguia para a faculdade 3 vezes por semana, e nas tardes, eles mantinham uma convivência educada, mas fria. Era como viver com um estranho elegante que acontecia de dividir o mesmo teto. Valentina tentava se manter ocupada, estudando, lendo, caminhando pelos jardins. Mas a curiosidade sobre seu marido misterioso crescia a cada dia. Foi numa quinta-feira à tarde, enquanto Rafael estava em Belo Horizonte resolvendo negócios, que ela decidiu explorar áreas da casa que ainda não conhecia. O escritório de Rafael ficava no primeiro andar, porta sempre fechada. Valentina sabia que não deveria, mas a tentação foi mais forte que a prudência. A porta não estava trancada. O ambiente era masculino e sofisticado. Estantes cheias de livros sobre agronegócios, arte sacra, vinhos. Uma mesa imponente de jacarandá dominava o centro, e as paredes eram decoradas com mapas antigos de Minas Gerais. Mas foi a mesa lateral que chamou sua atenção. Várias fotos em porta-retratos prateados. A maioria mostrava Rafael com uma mulher linda de cabelos castanhos e sorriso radiante, claramente Camila. Eles pareciam profundamente apaixonados. A felicidade saltava das imagens. Havia fotos de viagens, Paris, Toscana, Rio de Janeiro. Fotos do casal em eventos sociais, ele de smoking, ela de vestidos elegantes. Em todas, Rafael sorria genuinamente, os olhos brilhando de alegria. Era difícil conciliar aquele homem das fotos, alegre, apaixonado, vivo, com o Rafael frio e controlado que ela conhecia. Valentina pegou uma foto específica, Rafael e Camila em uma praia, abraçados, olhando para o pôr do sol. No verso, uma dedicatória em letra feminina. Para meu amor eterno, nossa história apenas começou. Camila. Nossa história apenas começou. Mas a história havia terminado abruptamente, violentamente. Encontrando algo interessante? Valentina se virou rapidamente, o coração disparando. Rafael estava na porta, encostado no batente, os braços cruzados. Sua expressão era indecifrada. Desculpa. Não deveria estar aqui. Não deveria. Ele entrou no escritório, fechou a porta atrás de si. Mas já que está, que tal me contar o que achou? Valentina ainda segurava a foto. Ela era linda. Era. Ele se aproximou, estendeu a mão. Valentina devolveu a foto, seus dedos se tocando brevemente. Era tudo para mim. Rafael, você quer saber como ela morreu? Sua voz estava baixa, controlada, mas havia uma corrente de dor por baixo. Estávamos voltando de uma degustação de vinhos. Camila havia bebido um pouco,
Então eu estava dirigindo. Paramos num posto para abastecer. Ele caminhou até a janela, olhando para os vinhedos. Ela foi comprar água. Quando saiu do posto, um carro em alta velocidade. O motorista estava embriagado. Ele a atingiu na calçada. Valentina sentiu o estômago se contrair. Meu Deus! Ela morreu na hora. O motorista era Joaquim Santos, funcionário da sua família. Estava voltando de uma festa de casamento onde havia bebido a noite toda. O sobrenome atingiu Valentina como um soco. Santos, seu tio, irmão do seu pai. O mundo de Valentina balançou. Seu tio Joaquim havia saído da fazenda anos atrás depois de alguns problemas com bebida, mas ela nunca soube dos detalhes. Eu não sabia, sussurrou ela. Claro que não sabia. Sua família fez questão de abafar o caso. Pagaram uma fortuna para os advogados. Conseguiram um acordo. Joaquim nunca pisou numa prisão. Rafael se virou para ela, os olhos verdes duros como gelo. Ele matou a mulher que eu amava e saiu impune. Sua família se fechou, protegeu o assassino e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Valentina sentia as pernas fracas. Rafael, eu sinto muito. Eu não fazia ideia. Não sentira muito. Ele se aproximou, parou bem na frente dela. Agora você sabe por que está aqui. Não é só sobre dinheiro ou contratos. É sobre justiça. Que justiça? Eu não tive nada a ver com isso. Mas você é uma Santos. E agora você vai sentir o que eu senti. Ter sua vida arrancada de você sem escolha. As palavras dele eram como facadas. Valentina respirou fundo, tentando se controlar. Você está punindo a pessoa errada. Estou punindo a única pessoa que posso alcançar. Eles se encararam em silêncio. A tensão elétrica entre eles. Valentina podia ver a dor por trás da raiva dele, a ferida que nunca havia cicatrizado. Ela não teria aprovado isso, disse ela suavemente. O quê? Camila, pela forma como vocês se olhavam nessas fotos, ela não teria aprovado você destruindo sua própria vida por vingança. Os olhos de Rafael brilharam perigosamente. Você não fala dela, nunca mais fale dela. Por quê? Porque a verdade dói? Ele se aproximou mais, tão perto que ela podia sentir seu calor. Cuidado, Valentina. Ou o quê? Vai me punir mais? Me prender em outro quarto? Ela não sabia de onde estava vindo essa coragem, mas não conseguia parar. Você pode ter comprado meu corpo, Rafael, mas minha mente ainda é minha. Por um momento, ele pareceu prestes a dizer algo. Seus olhos desceram para os lábios dela, depois voltaram para seus olhos. A tensão entre eles era quase palpável. Então ele recuou. Jantar será servido às 8, não se atrase. E saiu do escritório, deixando Valentina sozinha com as fotos de um amor perdido e a certeza de que havia tocado em algo muito profundo e perigoso no coração de seu marido. Jogos perigosos. Depois do confronto no escritório, a guerra fria entre eles se intensificou. Rafael se tornou ainda mais distante, saindo cedo e voltando tarde. Quando se encontravam para as refeições, mantinham conversas educadas sobre assuntos neutros, o tempo, os negócios da fazenda, as aulas de Valentina. Mas havia uma corrente subterrânea de tensão que nenhum nem outro conseguia ignorar. Valentina decidiu que se estava condenada a viver naquele casamento de fachada, ao menos não seria uma prisioneira passiva. Começou a fazer pequenas mudanças na casa. Reorganizou alguns móveis da sala de estar, pediu para Dona Carmen comprar flores frescas para os vasos, sugeriu mudanças no cardápio. Cada alteração era uma declaração silenciosa. Ela existia. Tinha opinião. Não seria invisível. Rafael notava tudo. Ela percebia pelos olhares que ele dava quando pensava que ela não estava vendo. Mas não comentava nada. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Valentina estava na biblioteca, estudando para uma prova, quando escutou vozes no hall principal. Rafael havia chegado com visitas, homens bem vestidos com sotaque paulista, claramente parceiros de negócios. Expansão dos vinhedos está no cronograma, dizia Rafael. A safra deste ano promete ser excepcional.
Valentina continuou estudando, mas a conversa ficou mais interessante quando um dos homens perguntou: "E a questão pessoal? Ouvi dizer que você se casou recentemente." Houve uma pausa breve. "Casei sim." "Felicidades. Conheceremos sua esposa?" Outra pausa. "Ela está estudando. Não gosta de ser incomodada." Mentira. Ele simplesmente não queria apresentá-la. Valentina fechou o livro com mais força que o necessário e desceu para o hall principal. Os 3 homens estavam de pé próximos à escada, taças de vinho nas mãos. "Boa tarde", disse ela com seu melhor sorriso. Rafael se virou, claramente não esperando sua aparição. "Valentina, estes são meus sócios de São Paulo." Ela cumprimentou cada um educadamente, notando como eles a observavam com interesse. Uma jovem bonita, casada com o solteiro mais cobiçado do agronegócio mineiro. "Que bom conhecer vocês", disse ela, aceitando a taça de vinho que Rafael lhe ofereceu com relutância. "Rafael me conta muito sobre os negócios, mas é sempre interessante escutar outras perspectivas." "Sua esposa é economista?" perguntou um dos homens. "Arquiteta", respondeu Valentina antes que Rafael pudesse falar. "Me formo no ano que vem." "Interessante. Pretende trabalhar com arquitetura rural?" Valentina sentiu os olhos de Rafael sobre ela, testando-a. "Na verdade, tenho interesse em projetos que integrem sustentabilidade e tradição. Propriedades como esta são verdadeiros laboratórios para a inovação responsável." Os homens ficaram impressionados, e a conversa fluiu naturalmente para temas de desenvolvimento sustentável, arquitetura bioclimática e planejamento rural. Valentina notou que Rafael a observava com uma expressão indecifrada. Ela estava se saindo bem, mostrando conhecimento e inteligência, sendo uma companhia interessante, sendo tudo o que ele não esperava que ela fosse. Quando os sócios foram embora, 1 hora depois, eles elogiaram repetidamente a esposa encantadora de Rafael. Sozinhos novamente, Rafael se virou para ela. "Impressionante performance." "Não foi performance. Foi eu sendo eu mesma." "E você mesma aparentemente inclui manipular situações sociais." Valentina riu. "Manipular? Eu conversei educadamente com seus convidados. Desculpe se isso não se encaixa na sua visão de esposa submissa e invisível." "Eu não esperava que você fosse submissa." "Não? Então o que esperava?" Rafael caminhou até o bar, serviu-se de uísque. "Esperava resistência, raiva, talvez tentativas de fuga. Não esperava isso." "Isso o quê?" "Inteligência, charme, adaptação." Valentina se aproximou dele. "Você me subestimou." "Aparentemente." Eles se encararam, e novamente aquela tensão elétrica preencheu o ar entre eles. Rafael tomou um gole do uísque sem desviar o olhar. "Cuidado, Valentina." "Com o quê?" "Com quanto você me mostra de quem realmente é. Pode ser perigoso." "Perigoso para quem?" Ele não respondeu, apenas terminou o uísque e saiu da sala. Mas Valentina tinha visto algo em seus olhos que a fez perceber uma verdade perturbadora. A vingança de Rafael estava funcionando de forma completamente diferente do que ele havia planejado. E ela não sabia se isso tornava as coisas melhores ou infinitamente mais complicadas. Primeiro, despertar. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Havia algo mudando entre ela e Rafael, uma mudança sutil, mas inegável. Durante o jantar, ele havia feito perguntas sobre suas aulas, seus projetos de arquitetura, como se genuinamente interessado. Era confuso e perturbador. Por volta das 2 da manhã, ela desistiu de tentar dormir e desceu para a cozinha pegar um copo d'água. A casa estava em silêncio, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Mas quando chegou à cozinha, encontrou Rafael sentado à mesa, uma xícara de café à sua frente, olhando pela janela. "Também não consegue dormir?" perguntou ela. Ele se virou, aparentemente não surpreso por vê-la. "Insônia é um velho companheiro." Valentina se serviu de água, hesitou, depois se sentou à mesa com ele. "Desde quando?" "Desde Camila morreu."
A honestidade da resposta a surpreendeu. Eles raramente falavam de forma tão direta. Deve ser difícil. Dormir sozinho depois de... Nós nunca dormimos juntos. Valentina o olhou confusa. Camila era... tradicional. Queria esperar até o casamento. Ele sorriu ironicamente. Irônico, não é? Eu respeitei os desejos dela, e no final nunca tiveram a chance. Não. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da confissão pairando no ar. Rafael, posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Por que você realmente me trouxe aqui? E não me diga que foi só vingança. Há formas mais eficazes de se vingar da minha família. Rafael girou a xícara entre as mãos, pensativo. Você quer a verdade? Sempre. Porque quando vi sua foto, você me lembrou dela. Não fisicamente, mas algo nos seus olhos. Uma força, uma luz. Valentina sentiu algo estranho no peito. E você queria apagar essa luz? Eu queria... Ele parou como se não soubesse como continuar. Eu queria sentir algo. Qualquer coisa. Raiva, satisfação, poder. Há 3 anos, sinto-me morto por dentro. E agora? Está sentindo algo? Rafael a olhou diretamente e pela primeira vez ela viu vulnerabilidade real em seus olhos. E isso me aterroriza. O coração de Valentina acelerou. Rafael, você deveria voltar para seu quarto, disse ele, levantando-se abruptamente. Por que você sempre foge quando a conversa fica real? Porque é melhor assim. Para quem? Ele parou na porta da cozinha, sem se virar. Para nós dois. E se eu não concordar? Rafael se virou lentamente e a intensidade em seus olhos fez Valentina prender a respiração. Então você é mais perigosa do que eu imaginava. E desta vez, quando ele saiu, Valentina teve certeza de que algo fundamental havia mudado entre eles. A Guerra Fria estava se transformando em algo muito mais quente e infinitamente mais arriscado. 3 semanas haviam se passado desde aquela conversa na cozinha, e a tensão entre Valentina e Rafael havia se tornado uma força quase palpável na fazenda. Eles mantinham a educação superficial durante as refeições, mas havia correntes subterrâneas de algo mais profundo, perigoso, circulando entre eles. Foi numa manhã de sábado que Rafael anunciou seus planos. Haverá uma festa aqui no próximo fim de semana, disse ele durante o café da manhã sem levantar os olhos do jornal. Celebração da colheita dos vinhedos. 40 convidados, incluindo produtores da região e investidores de São Paulo. Valentina quase engasgou com o café. E você está me avisando porque... Porque você é minha esposa. Sua presença será esperada. Claro, a esposa troféu para completar a imagem de sucesso. Rafael finalmente a olhou, uma centelha divertida nos olhos verdes. Se você se vê como troféu, quem sou eu para discordar? A provocação fez o sangue de Valentina ferver. Que tipo de festa é essa? Elegante, noite de degustação de vinhos, jantar da chefe Márcia Souza de Belo Horizonte, música ao vivo. Ele dobrou o jornal com precisão. Terá que comprar um vestido adequado. E o que seria adequado na sua opinião? Rafael se levantou, passou por trás da cadeira dela, parando perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume. Algo que lembre a todos que você me pertence. O sussurro próximo ao ouvido dela fez Valentina se arrepiar, mas ela não deixou transparecer. Lê do engano. Eu não pertenço a ninguém. Veremos. Nos dias seguintes, a fazenda se transformou. Equipes de decoração chegaram de Belo Horizonte, montando um espaço elegante nos jardins com luzes suspensas, mesas redondas com toalhas de linho branco e um palco para a banda de jazz contratada. Valentina observava os preparativos com uma mistura de admiração e apreensão. Rafael claramente sabia como impressionar, e ela suspeitava que a festa tinha um propósito além da simples celebração da colheita. Na sexta-feira, véspera do evento, ela dirigiu até Belo Horizonte para comprar um vestido. Escolheu algo que sabia que faria Rafael se arrepender da provocação.
Um vestido vermelho sangue de crepe, decote elegante mas ousado, que realçava sua pele dourada e contrastava com os cabelos escuros. Não era um vestido para uma esposa submissa. Era um vestido para uma mulher que sabia exatamente o poder que possuía. Noite de revelações. A festa começou ao pôr do sol, com os convidados chegando em carros luxuosos pela estrada iluminada da fazenda. Valentina se arrumou com cuidado, escolhendo uma maquiagem elegante que realçava seus olhos escuros, cabelos soltos em ondas naturais. Quando desceu a escadaria principal, Rafael estava no hall recebendo os primeiros convidados. Ele vestia um smoking azul marinho que lhe caía perfeitamente, cabelos penteados para trás, parecendo saído de uma revista. O momento em que ele a viu foi elétrico. Os olhos verdes percorreram cada centímetro do vestido vermelho, e Valentina teve a satisfação de vê-lo perder a compostura por um segundo. Meu Deus, murmurou um dos convidados, um senhor distinguido que claramente a conhecia de vista. Rafael, você não nos contou que tinha se casado com uma deusa. Rafael recuperou o controle, mas Valentina notou a tensão em seus ombros quando ele se aproximou e ofereceu o braço. Minha esposa tem um gosto particular para escolher vestidos, disse ele baixinho, apenas para ela escutar. Achou inadequado? Sussurrou ela de volta, sorrindo docemente para os convidados. Achei provocativo. Era exatamente essa a intenção. A festa fluiu pela noite, e Valentina se surpreendeu descobrindo que estava se divertindo genuinamente. Os convidados eram interessantes, empresários, artistas, produtores rurais com histórias fascinantes. Ela conversou sobre arquitetura sustentável com um casal de ecologistas, debateu sobre vinicultura orgânica com produtores da região e até discutiu política cultural com a chefe premiada. O que mais a impressionou foi perceber como Rafael a observava durante essas conversas. Não com ciúmes ou possessividade, mas com algo que parecia orgulho. Sua esposa é brilhante, comentou doutora Helena Rocha, uma renomada enóloga. Vocês formam um casal impressionante. Rafael olhou para Valentina, que estava rindo de uma piada do prefeito da cidade vizinha, o vestido vermelho fazendo aparecer uma chama viva contra o pano de fundo elegante da festa. Sim, disse ele, e havia algo em sua voz que fez doutora Helena olhá-lo com curiosidade. Ela é inesperada. Quando a banda começou a tocar, casais se dirigiram à pista de dança improvisada no jardim. Valentina estava conversando com um grupo de mulheres quando sentiu uma presença atrás de si. Posso roubar minha esposa para uma dança? Rafael perguntou educadamente. As mulheres riram e a empurraram gentilmente em direção a ele. Na pista de dança, sob as luzes douradas suspensas entre as árvores, Rafael a puxou para seus braços. Era a primeira vez que se tocavam de forma íntima desde o casamento. As mãos dele eram firmes em sua cintura, a proximidade fazendo-a sentir o calor de seu corpo através do tecido do smoking. Ela podia sentir seu perfume, ver os detalhes de seu rosto à luz suave, a linha forte da mandíbula, os cílios escuros que emolduravam aqueles olhos verdes hipnotizantes. Você está sendo observada, murmurou Rafael enquanto dançavam. Metade dos homens aqui está se perguntando como consegui uma esposa tão linda. E a outra metade está se perguntando se sou idiota o suficiente para não perceber o que tenho. Valentina o olhou diretamente. E você percebe? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Estou começando a, admitiu ele, a voz mais baixa que o normal. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo, e Rafael a puxou um pouco mais perto. Valentina podia sentir a respiração dele contra seus cabelos, a tensão em seus músculos. Rafael. O que estamos fazendo? Ele não respondeu imediatamente, mas ela sentiu seus dedos apertarem ligeiramente sua cintura. Não faço ideia, disse finalmente. E isso me aterroriza. Perigo na escuridão. A festa estava no auge quando tudo mudou. Valentina havia saído para pegar um pouco de ar fresco na varanda dos fundos,
longe da música e das conversas, quando escutou um ruído estranho vindo dos estábulos. Primeiro pensou que fossem os animais se movimentando, mas havia algo diferente. Vozes baixas, movimento furtivo demais para ser normal. Sem pensar direito no que estava fazendo, ela tirou os sapatos de salto e caminhou descalça pela grama em direção aos estábulos. A lua estava alta, proporcionando luz suficiente para ela ver 3 figuras se movendo entre os boxes dos cavalos. Ladrões. Ela deveria ter voltado correndo para buscar ajuda, mas quando viu um dos homens se dirigindo para a Tempestade, o garanhão favorito de Rafael, com algo que parecia uma seringa, o instinto de proteção falou mais alto. "Ei!" gritou ela sem pensar. "Saiam daí!" Os 3 homens se viraram, claramente surpresos. Um deles começou a correr em sua direção, e Valentina percebeu tarde demais que havia cometido um erro terrível. Ela correu de volta para a casa, o coração disparado, gritando por ajuda. O som da festa abafou seus primeiros gritos, mas quando ela irrompeu na área da festa, descalça e obviamente em pânico, todos se viraram. "Rafael!" ela gritou. "Os estábulos! Tem gente tentando!" Ela não precisou terminar. Rafael já estava se movendo, tirando o paletó do smoking e correndo em direção aos estábulos, junto com vários outros homens da festa. Dona Carmen apareceu ao lado de Valentina, envolvendo-a com um chale. "Você está bem, querida? Se machucou?" "Não, Eles estavam fazendo algo com os cavalos. 15 minutos depois, Rafael voltou com os outros homens. Sua camisa branca estava suja, havia um corte superficial em sua testa, mas ele parecia mais furioso que ferido. "Conseguiram 2", disse ele para o grupo. O terceiro fugiu. Estavam tentando drogar os cavalos, provavelmente para roubar Tempestade e Amazona. "Alguém chamou a polícia?" perguntou o Dr. Augusto, um dos convidados. "Já estão a caminho." Rafael se aproximou de Valentina, os olhos percorrendo seu rosto em busca de sinais de ferimento. "Você está bem?" "Estou. Mas, Rafael, se eu não tivesse saído para tomar ar, você os assustou antes que pudessem completar o que estavam fazendo." Ele colocou as mãos em seus ombros, o toque firme, mas gentil. "Foi muito corajoso. E muito estúpido." "Estúpido?" "Você poderia ter se machucado, gravemente." Havia algo em sua voz, uma preocupação real, profunda, que fez o coração de Valentina acelerar por razões completamente diferentes do susto que havia levado. "Mas não me machuquei." Desta vez, os convidados gradualmente retomaram a festa, mas com menos entusiasmo. A polícia chegou, fez algumas perguntas, levou os 2 homens capturados. Rafael se desculpou pela interrupção e agradeceu a todos pela compreensão. Por volta da meia-noite, os últimos convidados foram embora. O primeiro beijo Valentina estava na cozinha, tomando um chá para acalmar os nervos, quando Rafael apareceu. Ele havia trocado o smoking por jeans e uma camiseta, mas ainda havia terra em seus cabelos e aquele corte na testa. "Como está se sentindo?" perguntou ele, servindo-se de uísque. "Melhor. O chá de camomila da Dona Carmen é milagroso. Ela o estudou. E você? Parece que levou a pior na luta. Nada que não cure com uma boa noite de sono." Ele tomou de um gole do uísque, depois a olhou diretamente. "Valentina, sobre hoje à noite, você já disse que foi estúpido da minha parte. Não era isso que eu ia dizer. Então o quê?" Rafael se aproximou, parando bem na frente dela. Suas mãos se apoiaram na bancada de cada lado do corpo dela, praticamente a encurralando. "Eu ia dizer obrigado." "Por quê?" "Por salvar algo que é importante para mim." Sua voz estava baixa, íntima. "Tempestade não é apenas um cavalo. Ele pertenceu a Camila. É uma das poucas coisas dela que ainda tenho." O coração de Valentina se apertou. "Rafael, quando te vi correndo, gritando por ajuda..." Ele balançou a cabeça. "Por um momento pensei que fosse perdê-la também." "Me perder? Valentina!" Ele levantou uma das mãos, tocou gentilmente seu rosto.
Eu não sei o que está acontecendo comigo, Mas? Mas quando pensei que você poderia se machucar, senti um medo que não esperava sentir. O ar entre eles estava carregado, elétrico. Valentina podia ver a luta acontecendo nos olhos verdes dele, entre o que ele sentia e o que achava que deveria sentir. Rafael, sussurrou ela, você não precisa lutar contra isso. Preciso sim, porque se eu não lutar, o que acontece? Em vez de responder, ele se inclinou e a beijou. O beijo foi diferente de tudo que Valentina havia imaginado. Não foi gentil ou hesitante. Foi desesperado, faminto, como se ele estivesse se afogando e ela fosse o ar. Suas mãos se enterraram nos cabelos dela, puxando-a mais perto, e ela correspondeu com igual intensidade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso... Rafael começou. Isso muda tudo, terminou Valentina. Não pode mudar. Ele se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Isso foi um erro. Foi? Você sabe que foi. Valentina se aproximou dele determinada. Sei que você sentiu a mesma coisa que eu. Sei que há algo real acontecendo aqui, Rafael. Por que tem tanto medo disso? Porque... Ele se virou para ela, os olhos cheios de dor. Porque não posso amar você. Não posso trair a memória dela assim. Quem disse alguma coisa sobre amor? Valentina estava mentindo e ambos sabiam disso. Estou falando sobre parar de lutar contra algo que já está acontecendo. Valentina, você pode continuar fingindo que me odeia. Pode continuar fingindo que isso é só vingança. Ela se aproximou mais, até poder tocar o peito dele. Mas nós dois sabemos que já é muito mais que isso. Rafael pegou a mão dela, mas não a afastou. Apenas a segurou contra seu coração. Você está brincando com fogo, disse ele, a voz rouca. Então me queime. Por um momento, ele pareceu prestes a ceder novamente. Seus olhos desceram para os lábios dela, depois voltaram para seus olhos. Então, abruptamente, ele soltou sua mão e se afastou. Boa noite, Valentina. E saiu da cozinha, deixando-a sozinha com o sabor dele ainda em seus lábios e a certeza de que, beijo ou não beijo, tudo havia mudado irreversivelmente entre eles. Consequências. Os dias seguintes à festa foram estranhos e carregados de tensão. Rafael voltou ao comportamento distante, mas agora havia uma qualidade diferente em sua frieza, menos genuína, mais forçada, como se ele estivesse se esforçando para manter as barreiras que o beijo havia começado a derrubar. Valentina, por sua vez, não conseguia tirar aquele momento da cabeça. A forma como ele a havia beijado, a intensidade do desejo que ela havia sentido nele, a admissão involuntária de que ele se importava com o que acontecia com ela. Ela sabia que havia tocado em algo profundo no coração de Rafael e não estava disposta a deixar que ele fugisse novamente. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto ele estava no escritório cuidando de papelada, que ela decidiu forçar uma conversa. Entrou sem bater, fechou a porta atrás de si e se encostou nela, cruzando os braços. Precisamos conversar. Rafael não levantou os olhos dos documentos. Estou ocupado. Sobre o beijo. Agora ele olhou para ela, a expressão cuidadosamente neutra. Que beijo? Sério? É assim que vamos jogar? Não sei do que você está falando. Valentina riu, mas não havia humor no som. Você é um covarde, Rafael. Isso fez ele se levantar da cadeira. Cuidado com o que diz. É verdade. Você é corajoso para construir um império, corajoso para se vingar da minha família, mas é covarde demais para admitir que está sentindo algo real por mim. Eu não sinto nada por você além de... Além de quê? Ódio? Desprezo? Ela se aproximou da mesa. Então por que suas mãos tremeram quando me beijou? Por que você disse meu nome como se fosse uma oração? Rafael contornou a mesa, parando bem na frente dela. Pare. Por quê? Porque a verdade dói?
Porque é mais fácil me odiar do que admitir que Camila se foi e que você ainda está vivo? A menção do nome fez os olhos dele brilharem perigosamente. Não fale dela. Por que não? Ela está morta, Rafael, há 3 anos. E por mais que você se torture, por mais que tente se matar por dentro, isso não vai trazê-la de volta. Cale a boca. Mas Valentina não parou. Você acha que ela ficaria feliz te vendo assim? Desperdiçando sua vida em vingança e amargura? Você acha que ela aprovaria você destruindo qualquer chance de felicidade que pudesse ter? Eu disse para calar a boca. O grito ecoou pelo escritório. E por um momento, houve apenas silêncio tenso entre eles. Quando Rafael falou novamente, sua voz estava baixa, controlada, mas carregada de dor. Você não entende. Não pode entender. Eu amava Camila mais que minha própria vida. Quando ela morreu, uma parte de mim morreu com ela. E agora? Ele balançou a cabeça. Agora você aparece e por um momento me faz esquecer. Me faz sentir vivo novamente. E isso é uma traição à memória dela. Valentina sentiu o coração se apertar com a dor nua em sua voz. Rafael, amar novamente não é traição. É honrar a capacidade de amar que ela despertou em você. Você não entende. Então me ajude a entender. Eles se encararam por um longo momento, e Valentina podia ver a guerra sendo travada dentro dele. Saia, disse ele finalmente. Por favor, apenas saia. Desta vez, Valentina obedeceu, mas quando chegou à porta, se virou. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Rafael? Eu não tenho medo de sentir, você tem. E então ela saiu, deixando-o sozinho com seus fantasmas e a verdade que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Mas as sementes haviam sido plantadas, e ambos sabiam que era apenas questão de tempo até que a máscara que ele usava finalmente caísse por completo. Depois do confronto no escritório, Rafael desapareceu por 3 dias. Dona Carmen disse que ele havia viajado para resolver negócios em São Paulo, mas Valentina suspeitava que ele estava simplesmente fugindo dela e de tudo que ela representava. Na quinta-feira à noite, ela estava na biblioteca estudando quando escutou o som familiar do Range Rover subindo a estrada. Seu coração acelerou involuntariamente, mas ela forçou-se a continuar focada nos livros de arquitetura à sua frente. 15 minutos depois, Rafael apareceu na porta da biblioteca. Estava com a barba por fazer, o terno amarrotado de quem havia dirigido por horas, e seus olhos tinham uma qualidade estranha, como se ele tivesse chegado a uma decisão. Precisamos conversar, disse ele. Valentina fechou o livro lentamente. Agora você quer conversar? Valentina. Ele entrou na biblioteca, fechou a porta. Estes 3 dias, eu pensei muito. E você estava certa. As palavras pareceram custar-lhe um esforço físico. Sobretudo, eu sou um covarde. Estou com medo. Ela o observou cuidadosamente. Havia algo diferente em sua postura. Uma rendição que ela nunca havia visto antes. Com medo de quê, exatamente? Rafael se aproximou, parou a poucos metros dela. De você. Do que sinto quando olho para você. Do fato de que quando pensei em perdê-la na noite da festa, senti uma dor que não esperava sentir novamente. O coração de Valentina bateu mais forte. Rafael, deixe eu terminar. Ele respirou fundo. Eu amei Camila com tudo que tinha. Quando ela morreu, jurei que nunca mais me permitiria sentir isso por outra pessoa. Era mais seguro viver no vazio, na raiva, na sede de vingança. Mas então você apareceu, e por mais que eu tentasse te odiar, por mais que tentasse te reduzir a um instrumento de vingança, ele balançou a cabeça. Você é muito mais que isso. É inteligente, corajosa, linda. É tudo que eu não esperava e tudo que não sabia que ainda podia querer. Valentina se levantou lentamente, seu corpo inteiro vibrando com a intensidade das palavras dele. O que você está dizendo? Estou dizendo que me rendo. Ele se aproximou mais. Estou dizendo que não consigo mais lutar contra isso, contra você, contra o que sinto. E o que você sente?
Rafael parou bem na frente dela, suas mãos subindo para tocar seu rosto com uma gentileza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Eu sinto que estou me apaixonando por você. E isso me aterroriza porque significa que estou traindo tudo que jurei proteger. Valentina cobriu as mãos dele com as suas. Você não está traindo nada. Está apenas permitindo-se viver novamente. Como você pode ter certeza? Porque o amor não é uma traição ao passado, Rafael. É uma honra a ele. Camila te ensinou a amar. Esse é o presente que ela te deu. Por um momento, eles apenas se olharam, o peso das confissões pairando entre eles. Então Rafael inclinou-se e a beijou novamente. Desta vez, não havia desesperação no beijo, mas algo mais profundo, entrega, aceitação, a morte das barreiras que ele havia construído tão cuidadosamente. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu não sei como fazer isso direito, sussurrou. Não sei como amar alguém novamente sem sentir que estou perdendo algo. Você não tem que saber agora. Nós podemos descobrir juntos. E então ele a pegou no colo, surpreendendo-a, e ela riu. Um som genuíno de alegria que ele não escutava há semanas. Para onde você está me levando? Para o meu quarto, disse ele, os olhos verdes brilhando com uma intensidade que fez o estômago dela se contrair. Se você quiser. Valentina tocou o rosto dele, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Eu quero. O quarto de Rafael era território desconhecido, espaçoso, decorado em tons de marrom e bege, com uma cama imensa e janelas que davam para os vinhedos. Quando ele a colocou de pé, suas mãos tremiam ligeiramente. Você tem certeza? Perguntou ele. Porque se fizermos isso, não haverá volta. Eu nunca tive mais certeza de nada na minha vida. E então não houve mais palavras, apenas o sussurro de roupas sendo removidas, mãos explorando pele, respirações pesadas no silêncio da noite. Quando Rafael a deitou na cama, havia uma reverência em seus movimentos, como se ela fosse algo precioso e frágil. Suas mãos mapearam cada curva de seu corpo, seus lábios seguindo o mesmo caminho, até que Valentina estava tremendo de desejo e necessidade. Rafael, por favor. Paciência, murmurou ele contra sua pele. Eu esperei tanto tempo para isso, para você. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não era apenas físico, era emocional, espiritual, uma conexão que transcendia tudo que Valentina havia imaginado possível. Depois, deitados entrelaçados, Rafael traçava círculos preguiçosos em seu ombro nu. No que você está pensando? Perguntou ela. Que eu nunca pensei que fosse possível sentir isso novamente. Ele a olhou. E você? Que talvez nossa história tenha começado com um contrato, mas isso é real. Ele a puxou mais perto, enterrando o rosto em seus cabelos. Valentina? Sim? Obrigado. Por quê? Por me ensinar que é possível amar novamente sem perder o que veio antes. Nas semanas que se seguiram, a fazenda Santa Helena se transformou completamente. A frieza que havia dominado a propriedade desde a chegada de Valentina desapareceu, substituída por algo muito mais quente e vivo. Rafael passou a trabalhar de casa sempre que possível, e eles começaram a tomar café da manhã juntos no jardim, almoçar na varanda com vista para os vinhedos e jantar na sala de jantar formal que antes era usada apenas para ocasiões especiais. Dona Carmen observava as mudanças com um sorriso satisfeito, murmurando ocasionalmente sobre como o amor cura todas as feridas, enquanto preparava os pratos favoritos de ambos. Valentina voltou às aulas com uma energia renovada, e Rafael passou a perguntar sobre seus projetos, seus professores, seus planos para o futuro. Ela notou que ele havia começado a falar sobre nossos planos em vez de meus planos, incluindo-a naturalmente nas conversas sobre a fazenda. Foi numa manhã de sábado, enquanto caminhavam pelos vinhedos, que ela percebeu o quanto as coisas haviam mudado. Os cachos estão quase prontos para a próxima colheita, disse Rafael, parando para examinar uma videira carregada. Quando será? Em março. Você vai estar aqui para ajudar.
A pergunta foi feita casualmente, mas Valentina percebeu a importância dela. Era a primeira vez que ele falava do futuro, dando como certo que ela estaria presente. Claro que vou. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Bom, porque eu quero que você faça parte de tudo aqui. Rafael. Ela parou de andar. Posso perguntar uma coisa? Sempre. O que aconteceu com a vingança? Com punir minha família? Ele ficou sério por um momento, considerando a pergunta. A vingança morreu, no momento em que percebi que te amo mais do que odeio o passado. E você está bem com isso? Estou aprendendo a estar. Ele pegou sua mão. Valentina, eu quero que saiba que se sua família precisar de ajuda novamente, se a fazenda São Benedito enfrentar dificuldades, você ajudaria? Nós ajudaríamos, porque são sua família. E você é minha família agora. Era numa manhã de quinta-feira, 2 semanas depois dessa conversa, que Valentina descobriu algo que mudaria tudo novamente. Ela estava na cozinha ajudando Dona Carmen a preparar compotas de goiaba quando uma onda de náusea a atingiu do nada. Correu para o banheiro mais próximo, vomitando violentamente. Meu Deus, querida, você está bem? Dona Carmen apareceu na porta preocupada. Deve ter sido algo que comi, murmurou Valentina, sentindo-se fraca. Mas conforme os dias passaram, as náuseas matinais se tornaram constantes. Fadiga inexplicável, sensibilidade a cheiros, pequenas mudanças em seu corpo que ela inicialmente atribuiu ao estresse. Foi na sexta-feira seguinte quando Rafael sugeriu abrir uma garrafa de vinho para acompanhar o jantar e ela sentiu repulsa instantânea ao cheiro, que a verdade a atingiu como um raio. Naquela noite, depois que Rafael adormeceu, ela dirigiu até a farmácia da cidade mais próxima e comprou um teste de gravidez. De volta ao quarto, trancou-se no banheiro com mãos tremendo. 2 minutos depois, olhava para 2 linhas rosadas que confirmariam algo que mudaria suas vidas para sempre. Estava grávida. Grávida de Rafael. Ela se sentou no chão frio do banheiro, segurando o teste, tentando processar a magnitude da descoberta. Um bebê. O filho do homem que havia começado como seu inimigo e se tornado o amor de sua vida. Como ele reagiria? Ficaria feliz? Assustado? Sentiria que era muito cedo após Camila? Quando finalmente voltou para o quarto, Rafael estava acordado, apoiado nos cotovelos. Onde você foi? Perguntou, a voz sonolenta. Valentina escondeu o teste atrás das costas. Só fui beber água. Ele se sentou completamente, parecendo mais alerta. Você está bem? Parece pálida. Estou ótima. Mentira. Ela estava aterrorizada e eufórica ao mesmo tempo. Rafael estendeu os braços para ela. Venha aqui. Ela se aproximou da cama, deixando que ele a puxasse para seus braços. O teste estava escondido na gaveta da mesa de cabeceira, esperando o momento certo para ser revelado. Valentina, murmurou Rafael contra seus cabelos. Eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras explicitamente. O coração dela se apertou com a intensidade do momento. Eu também te amo. Mesmo depois de tudo, do jeito que comecei, o contrato, a vingança, especialmente por causa de tudo isso. Ela se afastou para olhá-lo, porque mostra o quanto você mudou, o quanto nós mudamos. Ele a beijou gentilmente, e Valentina soube que precisava contar sobre o bebê. Mas não naquela noite. Naquela noite, queria apenas aproveitar a perfeição do momento, a confissão de amor, a sensação de completude, a certeza de que havia encontrado sua casa nos braços dele. Amanhã ela contaria sobre o bebê. Amanhã eles começariam a planejar um futuro que incluiria não apenas os dois, mas uma nova vida criada do amor que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. Nos braços de Rafael, ouvindo o som de sua respiração se acalmando conforme ele adormecia, Valentina colocou uma mão protetora sobre o ventre ainda plano. Oi, pequeno, sussurrou baixinho demais para acordar Rafael. Você ainda não sabe, mas vai ter os pais mais corajosos do mundo. Porque eles aprenderam que o amor verdadeiro vale qualquer luta.
E então, ela também adormeceu, sonhando com berços e risos de crianças ecoando pelos corredores da fazenda Santa Helena. Valentina acordou na manhã seguinte com uma mistura de nervosismo e excitação. O teste de gravidez estava guardado na gaveta da mesa de cabeceira, esperando o momento certo para ser revelado. Rafael havia acordado cedo para uma videoconferência com investidores europeus, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Ela desceu para tomar café da manhã, mas o cheiro do café fresco a fez correr novamente para o banheiro. Dona Carmen a encontrou alguns minutos depois, segurando uma toalha fria contra a testa. "Isso já é a terceira vez esta semana, querida", disse a governanta, preocupada. "Talvez devesse ver um médico." Valentina olhou para Dona Carmen, debatendo internamente se deveria contar. A mulher havia se tornado quase uma mãe para ela nos últimos meses. "Dona Carmen, posso confiar em você?" "Claro, minha filha. O que foi?" Valentina respirou fundo. "Estou grávida." Os olhos de Dona Carmen se arregalaram, depois se encheram de lágrimas de alegria. "Meu Deus, que notícia maravilhosa! O senhor Rafael sabe?" "Ainda não. Descobri ontem à noite, mas não encontrei o momento certo para contar." Dona Carmen a abraçou calorosamente. "Ele vai ficar radiante, querida. Nunca vi o homem tão feliz quanto ele está com você." "Espero que sim. Às vezes ainda sinto que ele está lutando contra fantasmas do passado." "O passado é passado", disse Dona Carmen firmemente. "Vocês construíram algo novo aqui, algo real." Valentina passou o resto da manhã planejando como contar a Rafael sobre o bebê. Decidiu que seria durante o jantar, num ambiente íntimo e romântico. Mas seus planos foram interrompidos quando Rafael chegou do escritório no início da tarde, com uma expressão sombria que ela não via há semanas. "Precisamos conversar", disse ele, a voz tensa. O coração de Valentina afundou. "O que aconteceu?" "Recebi uma ligação da polícia. Joaquim Santos foi encontrado morto em São Paulo." O mundo de Valentina parou. Seu tio Joaquim, o homem responsável pela morte de Camila, estava morto. "Como?" "Aparentemente suicídio. Deixou uma carta confessando tudo. Não apenas o acidente com Camila, mas outros crimes. Parece que não conseguia mais viver com a culpa." Valentina se sentou pesadamente na poltrona da sala. "Meu Deus!" "Há mais." Rafael se aproximou, mas manteve distância. "A carta menciona você, menciona nosso casamento." "O que ele disse?" "Que sabia que eu havia me casado com você por vingança, que se sentia responsável por sua situação." As palavras pairaram no ar como uma bomba. Valentina percebeu o que isso significava. A morte de Joaquim trazia de volta todos os fantasmas que Rafael havia lutado para enterrar. "Rafael, isso não muda nada entre nós." "Não muda?" Ele se virou para ela, os olhos verdes duros novamente. "Valentina, você está aqui por causa da morte de Camila. Nosso casamento inteiro foi construído sobre a tragédia que ele causou. Nosso casamento foi construído sobre o amor. O que aconteceu antes disso é passado." "É passado?" Rafael riu amargamente. "Ele está morto, Valentina. O homem que matou a mulher que eu amava está morto. E em vez de sentir justiça, eu me sinto vazio." Valentina se levantou, tentando se aproximar, mas ele recuou. "Você sabe por que se sente vazio? Porque a vingança nunca trouxe paz, nunca trouxe Camila de volta. O que te trouxe paz foi o amor." "Que amor? Como posso ter certeza de que é amor verdadeiro e não apenas Stockholm Syndrome? Você sendo grata pelo homem que a salvou da ruína?" As palavras foram como um tapa. "Como pode dizer isso? Porque não consigo mais distinguir o que é real. Joaquim está morto, e de repente tudo parece contaminado." Valentina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Este não era o momento que havia planejado para contar sobre o bebê, mas talvez fosse exatamente o momento que eles precisavam. "Rafael, há algo que você precisa saber. Não posso lidar com mais nada agora, Valentina. É importante. Por favor, apenas
Me dê um tempo para processar isso. E então ele saiu, deixando-a sozinha na sala com o peso de um segredo que poderia mudar tudo. Naquela noite, Rafael não voltou para casa. Dona Carmen disse que ele havia ligado informando que ficaria no hotel da cidade, que precisava de tempo para pensar. Valentina não dormiu. Ficou acordada a noite toda, uma mão no ventre, se perguntando se a morte de Joaquim destruiria a felicidade que ela e Rafael haviam construído. No dia seguinte, pela manhã, recebeu uma ligação de seu pai. Valentina, filha, você soube sobre Joaquim? Soube. Como estão as coisas aí? Difíceis. A polícia esteve aqui fazendo perguntas sobre o acidente. Parece que a confissão dele trouxe o caso de volta à tona. Valentina fechou os olhos. Pai, isso vai afetar vocês legalmente? Não sabemos ainda. O advogado disse que pode haver consequências civis, mesmo com Joaquim morto. E financeiramente? Se houver processos. José Roberto suspirou. Valentina, não sei como vamos lidar com isso. A fazenda estava começando a se recuperar, mas se tivermos que pagar indenizações... O coração de Valentina se apertou. Sua família estava em perigo novamente e Rafael estava longe demais emocionalmente para ajudar. Pai, não se preocupe, vou dar um jeito. Filha, você já fez demais por nós. Não vamos aceitar mais sacrifícios seus. Depois que desligou o telefone, Valentina tomou uma decisão. Se Rafael não conseguia separar o passado do presente, se ele duvidava do amor deles, então ela mostraria exatamente o que ele significava para ela. Ela dirigiu até a cidade e o encontrou no escritório que ele mantinha no centro, conversando com advogados sobre as implicações legais da confissão de Joaquim. Precisamos conversar, disse ela, interrompendo a reunião. Rafael a olhou, surpreso. Valentina, estou em uma reunião. Doutor Augusto, poderiam nos dar alguns minutos? Perguntou ela educadamente aos advogados. Quando ficaram sozinhos, Rafael se encostou na mesa, os braços cruzados defensivamente. O que você está fazendo aqui? Tentando salvar nosso casamento. Nosso casamento foi uma mentira desde o início. Foi? Então isso foi uma mentira? Ela se aproximou. Tocou o peito dele, onde sabia que seu coração estava disparado. O jeito que você me toca, me beija, me ama. Tudo isso foi mentira. Valentina. Você está com medo, Rafael. Medo de ser feliz porque acha que não merece. Medo de seguir em frente porque acha que é traição. E se for? E se eu estar com você for uma traição à memória de Camila? Valentina respirou fundo. Era agora ou nunca? Então será que ela ficaria triste sabendo que o homem que ela amava criou uma nova vida? Que ele vai ser pai? Rafael ficou paralisado. O quê? Estou grávida, Rafael. Estou esperando seu filho. Por um momento, ele não conseguiu falar. Apenas a olhou, processando a informação. Grávida, repetiu, como se testando a palavra. De 6 semanas, pelo que calculei. Descobri anteontem à noite. Por que não me contou antes? Porque queria encontrar o momento perfeito. E então Joaquim morreu e você voltou a ser aquele homem frio que conheci no primeiro dia. Rafael se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Um bebê. Sim, um bebê que foi concebido no amor, Rafael. No amor verdadeiro que nós construímos juntos. Como posso ter certeza de que é amor verdadeiro? Como posso ter certeza de que não é apenas... Porque estou aqui, explodiu Valentina. Porque mesmo com você duvidando de tudo que construímos, mesmo com você me empurrando para longe, eu ainda estou aqui lutando por nós. Ela se aproximou novamente, forçando-o a olhá-la. Minha família está em perigo novamente por causa da confissão de Joaquim. Processos, indenizações, a possibilidade de perderem tudo outra vez. E sabe o que eu escolhi? Eu escolhi ficar aqui e lutar pelo homem que amo, em vez de correr para protegê-los. Valentina, se isso fosse Stockholm Syndrome, se isso fosse gratidão ou obrigação, eu teria ido embora no momento em que você começou a duvidar de nós. Mas não fui.
Porque te amo, Rafael. Te amo de verdade e amo a família que estamos criando. Rafael a olhou por um longo momento e ela podia ver a guerra sendo travada em seus olhos. Eu tenho tanto medo, sussurrou ele. De quê? De ser feliz. De acreditar que mereço isso. De que, se eu amar você completamente, vou estar traindo tudo que Camila e eu tivemos. Valentina tomou suas mãos nas dela. Rafael, escute bem. Camila te ensinou a amar. Esse é o presente que ela te deu. E agora você tem a chance de usar esse amor para criar algo novo, algo lindo. Um filho, uma família, um futuro. E se eu arruinar tudo? E se não souber como ser pai? Então nós aprenderemos juntos, um dia de cada vez. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos deles entrelaçadas. Um bebê, disse novamente, e desta vez havia admiração em sua voz. Nosso bebê. Você tem certeza? Sobre tudo isso? Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que quero criar nosso filho com você. E tenho certeza de que, se você deixar o medo vencer, vai se arrepender pelo resto da vida. Rafael a puxou para seus braços então, abraçando-a com força. Me perdoa, murmurou contra seus cabelos. Por duvidar de nós, por deixar o passado envenenar o presente. Só se você prometer que vai lutar por nossa família, por nosso futuro. Prometo. Ele se afastou para olhá-la. E prometo que vou ajudar sua família também. Porque eles são sua família. E você e nosso bebê são minha família agora. Eles se beijaram então, e foi como selar um novo pacto. Não um contrato de vingança, mas um acordo de amor, de compromisso, de construir algo duradouro juntos. Quando se separaram, Rafael colocou a mão sobre o ventre ainda plano de Valentina. Oi, pequeno, sussurrou. É seu papai, e eu prometo que vou fazer tudo certo desta vez. Valentina sorriu através das lágrimas. Acho que ele já te ama. Ele? Ou ela? Ainda é muito cedo para saber. Rafael riu. O primeiro som genuíno de alegria que ela escutava dele em dias. Não importa. Vou amar esse bebê mais que minha própria vida. Eu sei que vai. Eles voltaram para casa juntos naquela tarde, de mãos dadas, falando sobre o futuro pela primeira vez, sem a sombra do passado pairando sobre eles. Aquela noite, Rafael ligou para os melhores advogados de Minas Gerais para defender a família Santos de qualquer consequência legal da confissão de Joaquim. E quando Valentina acordou na manhã seguinte, encontrou sobre a mesa de cabeceira uma pequena caixa de veludo. Dentro, um novo anel. Não o anel de compromisso que ele havia dado no dia do contrato, mas um anel de amor verdadeiro. Uma esmeralda rodeada de pequenos diamantes, delicado e lindo. Para recomeçar do jeito certo, disse Rafael aparecendo na porta do quarto com uma bandeja de café da manhã. É lindo. Como você? Ele se sentou na cama ao lado dela. Valentina, eu quero renovar nossos votos. Quero nos casar novamente, desta vez por amor, não por contrato. Quando? Quando você quiser. Na igreja da cidade, com nossas famílias presentes, celebrando o amor em vez de selando uma vingança. Valentina segurou o rosto dele entre as mãos. Eu te amo tanto. E eu te amo. Você, nosso bebê, e o futuro que vamos construir juntos. Do lado de fora, o sol nasceu sobre os vinhedos da fazenda Santa Helena, iluminando não apenas a terra, mas o começo de uma nova era para todos eles. 6 meses depois da reconciliação, a fazenda Santa Helena havia se transformado completamente. O que antes era um palácio de solidão havia se tornado um verdadeiro lar, cheio de vida, risos e expectativa. Valentina, agora com 7 meses de gravidez, caminhava pelos jardins que ela e Rafael haviam redesenhado juntos, sua barriga redonda evidente sob o vestido floral azul. A propriedade refletia a transformação de seus donos. Havia balanços pendurados nas árvores, uma área de recreação sendo construída para o futuro bebê,
e canteiros de flores que Valentina havia projetado seguindo princípios de arquitetura paisagística sustentável. Como estão se sentindo hoje? Perguntou Rafael, aparecendo atrás dela e envolvendo-a em seus braços, as mãos repousando protetoramente sobre seu ventre. Pesada, mas feliz, riu Valentina, encostando-se nele. E você, nervoso com a chegada dele? Aterrorizado, admitiu Rafael beijando seu pescoço. Mas ao mesmo tempo, nunca estive tão ansioso por algo na minha vida. Eles haviam descoberto na semana anterior que esperavam um menino. Rafael havia chorado no consultório médico, lágrimas de alegria pura que mostravam como ele havia se transformado do homem frio que Valentina conhecera no primeiro dia. Meus pais chegam amanhã para ajudar nos últimos preparativos, disse Valentina. Mamãe está tão empolgada que já tricotou roupinhas suficientes para gêmeos. A relação entre as famílias havia se curado completamente nos últimos meses. Rafael não apenas havia pagado todos os custos legais relacionados à confissão de Joaquim, como também havia se tornado um parceiro ativo na recuperação da fazenda São Benedito. José Roberto e Rafael agora se falavam semanalmente, discutindo técnicas agrícolas e planejando colaborações entre as propriedades. E, doutor, Augusto confirmou que todos os processos foram arquivados? Sim, a confissão de Joaquim, paradoxalmente, protegeu minha família. Admitir culpa total tirou qualquer responsabilidade deles. Valentina se virou em seus braços. Você salvou minha família, Rafael, de novo. Nós salvamos nossa família, corrigiu ele. Todas elas, era verdade. Nos últimos meses, eles haviam construído algo maior que um casamento. Haviam criado uma rede de apoio e amor que incluía as duas famílias, os funcionários da fazenda e até mesmo alguns dos órfãos de um abrigo local que Valentina havia começado a visitar regularmente. Dona Carmen terminou o quarto do bebê? Quer ver? Eles subiram juntos para o segundo andar, onde o antigo quarto de hóspedes havia sido transformado no berçário mais lindo que Valentina poderia imaginar. Paredes pintadas em tons suaves de verde e azul, móveis de madeira de demolição restaurados pelo próprio Rafael e uma coleção de livros infantis que crescia semanalmente. Está perfeito, sussurrou Valentina, tocando o berço que Rafael havia esculpido à mão. Assim como você, disse ele, puxando-a para um beijo suave. Era incrível como longe eles haviam chegado. O homem que uma vez a comprara por vingança, agora a amava com uma devoção que a surpreendia todos os dias. E ela, que havia chegado como uma prisioneira relutante, agora não conseguia imaginar a vida em nenhum outro lugar. Rafael, disse ela quando se separaram. Você já pensou em nomes? Na verdade, sim. Ele pareceu quase tímido. O que você acha de Gabriel? Gabriel, repetiu ela, testando o nome. Por quê? Significa mensageiro de Deus. E eu sinto que nosso filho é exatamente isso. Uma mensagem de que amor verdadeiro pode nascer até das situações mais impossíveis. Valentina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Gabriel Mendoza Santos. Gostou? Amei. Naquela noite eles jantaram na varanda como faziam todas as noites quando o tempo permitia. Rafael havia contratado um novo chefe após Dona Carmen confessar que queria se aposentar para cuidar dos netos, mas a governanta havia insistido em ficar até o nascimento do bebê. Amanhã faz exatamente 1 ano que nos casamos, observou Rafael, servindo vinho para si e suco de uva para Valentina. 1 ano, murmurou ela. Parece uma vida inteira. Para mim, foi uma vida inteira. A antiga vida morreu no dia em que admiti que te amava. Valentina sorriu, colocando a mão sobre a barriga quando sentiu Gabriel se mexer. Ele concorda com você. Inteligente como a mãe. Eles comeram em silêncio confortável, observando o pôr do sol sobre os vinhedos. A colheita daquele ano havia sido excepcional, e Rafael estava planejando lançar um vinho especial em homenagem ao nascimento do filho. Valentina, disse ele de repente, há algo que quero te mostrar. Ele se levantou, voltou alguns minutos depois com uma pasta de couro. Dentro,
plantas arquitetônicas detalhadas. O que é isso? O projeto de expansão da Fazenda São Benedito, baseado nas suas ideias de arquitetura sustentável. Valentina olhou os desenhos, impressionada. Era um plano completo de modernização da propriedade de seus pais, incluindo energia solar, sistemas de irrigação eficientes e uma pousada rural que respeitava a arquitetura colonial original. Rafael, isso deve ter custado uma fortuna só para desenvolver. É seu presente de aniversário de casamento, e mais que isso, é uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você seja minha sócia oficial, não apenas na vida, mas nos negócios. Seus conhecimentos de arquitetura sustentável, combinados com minha experiência em agronegócios, podemos transformar toda essa região. Valentina olhou os projetos novamente, depois para o homem que havia se tornado seu marido, amante, melhor amigo e pai de seu filho. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Quero construir um império contigo, Valentina. Um legado para nosso filho e para os filhos que ainda virão. Filhos? Plural? Rafael riu. Bem, Gabriel vai precisar de irmãos, não acha? Antes que Valentina pudesse responder, uma contração forte a atingiu. Ela gemeu segurando a barriga. Que foi? Rafael se levantou imediatamente, alarmado. Acho que está na hora. Agora! Mas você ainda tem 2 semanas. Outra contração, mais forte. Gabriel decidiu que quer conhecer o mundo mais cedo. O que se seguiu foi um borrão de atividade. Rafael ligou para o médico. Dona Carmen preparou a bolsa da maternidade que estava pronta há semanas e em 15 minutos estavam no carro, dirigindo para o hospital em Belo Horizonte. Durante a viagem, Rafael segurou a mão de Valentina, sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela respirava através das contrações. Você consegue, amor. Você é a mulher mais forte que conheço. Rafael, ofegou ela entre uma contração e outra. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Vocês dois vão ficar bem. Mas se acontecer, quero que saiba que estes foram os melhores meses da minha vida. Para mim também. Mas nada vai acontecer, porque nossa história está apenas começando. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. Gabriel estava com pressa de chegar ao mundo, e apenas 4 horas depois de chegarem, Valentina estava segurando seu filho nos braços. Ele era perfeito. Pequeno, mas saudável, com os olhos escuros da mãe e a promessa dos traços fortes do pai. Quando Rafael o segurou pela primeira vez, suas mãos tremiam de emoção. Oi, Gabriel, sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu sou seu papai, e prometo que vou te amar e te proteger para sempre. O bebê abriu os olhos como se estivesse escutando, e Rafael riu através das lágrimas. Ele me conhece. Claro que conhece. Você conversava com ele todas as noites. Nos dias seguintes, a Fazenda Santa Helena se encheu de visitantes. Os pais de Valentina chegaram carregados de presentes e lágrimas de alegria. José Roberto e Rafael se abraçaram como pai e filho, qualquer ressentimento do passado completamente esquecido. Obrigado, disse José Roberto para Rafael enquanto seguravam Gabriel juntos. Por salvar minha filha, por nos dar este neto, por se tornar parte da nossa família. Obrigado por me dar a mulher da minha vida, respondeu Rafael. Dolores chorava de alegria enquanto tricotava ao lado do berço, murmurando orações de gratidão. Dona Carmen não largava do bebê, já se autoproclamando vovó honorária. Mas foi numa tarde tranquila, 3 semanas após o nascimento, que Rafael teve sua conversa mais importante. Ele estava sozinho com Gabriel no quarto do bebê, embalando-o para dormir, quando começou a falar baixinho. Você sabe, pequeno, há alguém muito especial que gostaria de te conhecer. Se chama Camila e ela foi muito importante para seu papai antes de você e sua mamãe chegarem. Gabriel se mexeu nos braços de Rafael, como se estivesse escutando. Ela me ensinou como amar, e por causa dela eu soube como amar sua mamãe. Então, de certa forma, você existe por causa dela também. Rafael caminhou até a janela,
olhando para os vinhedos onde havia espalhado as cinzas de Camila anos atrás. Obrigado, sussurrou para o vento. Por me ensinar que o amor não morre, ele se transforma, cresce, cria vida nova. E obrigado por me dar força para amar novamente. Uma brisa suave entrou pela janela, fazendo as cortinas dançarem, e Rafael sorriu. Acho que ela aprova, disse para Gabriel, que havia adormecido em seus braços. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de setembro, a igreja São Francisco de Assis estava decorada com flores do campo e cheia de família e amigos. Valentina caminhava pelo corredor, radiante em um vestido de renda branca que ela mesma havia escolhido, carregando um buquê de rosas brancas e lírios. Rafael a esperava no altar, impecável em seu smoking, mas com lágrimas nos olhos. Desta vez, não havia contratos ou vingança. Apenas amor puro e verdadeiro. Aceita Gabriel como seu filho e promete amá-lo como se fosse seu próprio sangue? Perguntou o padre a Valentina durante a cerimônia. Aceito e prometo, respondeu ela, sorrindo para o bebê que dormia tranquilamente nos braços de Dona Carmen, na primeira fileira. E você, Rafael, aceita renovar seus votos, não por obrigação, mas por amor verdadeiro? Aceito, disse Rafael, a voz firme mas emocionada. Aceito amar Valentina e nosso filho todos os dias da minha vida. Quando se beijaram após trocar os novos anéis, alianças simples de ouro gravadas com amor verdadeiro, a igreja explodiu em aplausos. Durante a festa que se seguiu na fazenda Santa Helena, enquanto dançavam sob as luzes suspensas nos jardins onde haviam se apaixonado, Rafael sussurrou no ouvido de Valentina. Obrigado por me salvar. Obrigado por me amar. Para sempre? Para sempre. 10 anos depois, a Fazenda Santa Helena era conhecida em todo o Brasil como um modelo de agronegócio sustentável. Gabriel, agora com 9 anos, corria pelos vinhedos acompanhado de suas irmãs gêmeas, Sofia e Helena, de 6 anos. Valentina, formada e reconhecida como uma das principais arquitetas rurais do país, trabalhava lado a lado com Rafael em projetos que transformavam propriedades rurais em toda Minas Gerais. A empresa Mendoza, em Santos, havia se tornado símbolo de inovação e responsabilidade social, empregando centenas de pessoas e servindo de modelo para outros produtores. Numa tarde de domingo, enquanto a família toda estava reunida para o almoço tradicional na varanda, Gabriel perguntou: Papai, como você conheceu a mamãe? Rafael e Valentina trocaram olhares cúmplices. É uma longa história, filho. Conte! Bem, começou Rafael puxando Valentina para seus braços enquanto as gêmeas se acomodavam em seu colo. Era uma vez um homem muito triste que achava que nunca mais seria feliz. E enquanto contava a história, editada para a idade das crianças, mas honeste sobre o poder transformador do amor, Valentina olhou para a família que haviam construído e sorriu. Quem diria que um contrato de vingança poderia se transformar na maior história de amor de suas vidas? Do alto da varanda, observando os vinhedos que se estendiam até o horizonte, sob o céu azul de Minas Gerais, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. Em casa. Finalmente, em casa. E se você chegou até aqui, se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários de onde você está ouvindo. É incrível saber que o amor pode viajar tão longe através das palavras. Deixe seu like se acredita que o amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais improváveis e se inscreva no canal porque ainda temos muitas histórias emocionantes para compartilhar juntos. Porque no final, todos merecem uma segunda chance no amor. Todos merecem encontrar sua própria Fazenda Santa Helena.